Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês os meus materiais de desenho de arte tradicional que eu mais gosto de usar. E alguns eu conheci há pouco tempo, mas outros já tem muitos anos que eu uso, desde o início praticamente, quando eu comecei a desenhar lá em 2011, e que são os meus materiais favoritos. Vocês estão vendo aqui tá uma bagunça, porque eu coloquei tudo aqui. E eu vou falar um pouco sobre cada material, qual a impressão que eu tenho deles ao longo do tempo que eu os utilizei. Talvez eu olhe um pouco aqui para baixo porque eu fiz uma lista dos materiais, né? Caso você não conheça o meu estilo de arte, eu sou @karinaab.art no Instagram. Eu gosto de desenhar no estilo anime e mangá. Às vezes eu tento desenhar um pouco de realismo, mas sempre estilizado, né? Eu não curto muito aqueles desenhos realistas que parecem fotos, sabe? Eu prefiro algo mais parecido com um desenho mesmo, mais artístico. Enfim, eu vou começar mostrando um dos materiais que eu acho que eu tenho há mais tempo, que eu utilizei desde o início, quando eu comecei a desenhar mangá, só copiando o print de anime, que eu acho que é como muita gente começa, que são os lápis grafite graduados, né? Esse aqui. Inclusive tem um que tá já bem pequenininho. Esse eu acho que é um dos que eu comprei no início. E ainda tenho ele. Mas são esses lápis aqui que você consegue encontrar eles nas graduações, né? Tem 2B, 5B, 4B. Tem as graduações H também, que são os que tem a ponta um pouco mais dura, né? E ele não risca tanto o papel como o lápis de graduação B, por exemplo. Os que eu tenho aqui são 3H, UH, 2B, 4B, 5B e 8B, que é o mais escuro que eu tenho. E a minha marca favorita é essa aqui azul, né? Staedtler, não sei se assim se pronuncia, mas é a minha marca favorita porque eles não ficam brilhantes no papel. Eu testei alguns já, da Faber-Castell inclusive, que o traço no papel ele fica um pouco brilhante, né? Só que os dessa marca aqui, eu percebi que eles ficam menos brilhantes no papel. Isso facilita na hora de tirar uma foto do seu desenho ou de escanear, porque não vai ficar refletindo a luz. E esses lápis eu uso desde o início. Vou até colocar aqui do lado alguns desenhos que eu fiz usando esses lápis. E eu gosto muito deles. Sempre que acaba, né? Esse daqui provavelmente vai ser o próximo. Sempre que um acaba, eu faço reposição porque eles são muito bons. Além dos lápis, também gosto de utilizar essas borrachas aqui, desse estilo, que acho que se chama borracha plástica, que é aquela que deixa menos resíduo, né? Você, quando utiliza ela, não fica muito farelo, não faz muita bagunça. E ela apaga bem, sem manchar o papel. Aí tem essa da Faber-Castell, mas eu tinha uma também na mesma marca desses lápis, que ela era muito boa. Mas essa aqui eu comprei já tem um tempinho, ela é grande. Ela tá rendendo bastante, tem bastante tempo que eu comprei ela. Além disso, um material bem simples que eu acho que todo mundo tem e que eu gosto de usar para desenhar são canetas esferográficas, principalmente essas da Compacto, porque ela tem a ponta mais fina, né? Mas a caneta normal de escrever, eu gosto de usar elas para desenhar, fazer rascunhos, essas coisas. Porque é um material simples, eu não preciso estar quebrando a cabeça pensando no que eu vou usar. É realmente só desenhar e pronto. Eu recomendo muito desenho com caneta. Você só precisa ter cuidado na hora de fazer o desenho para não passar a mão numa parte que você acabou de fazer, porque senão vai borrar. É o único cuidado que precisa ter com desenho de caneta esferográfica ou qualquer outra tinta que leva certo tempo para secar. Mas eu gosto bastante. Vou colocar aqui alguns desenhos também que eu fiz, inclusive há pouco tempo, com essas canetas, e eu gosto muito delas. É um material barato e bom. Agora, passando para materiais de colorir, eu tenho os lápis de cor. Os meus são esses da Faber-Castell, né, o Super Soft, aquele que é bem popular, porque eles realmente são muito bons, assim, custo-benefício muito bom. Eles têm uma pigmentação boa. Eu acho que o meu estojo é o de 24 cores. E eu geralmente uso eles mais para detalhes, né? Hoje em dia eu não uso mais tanto o lápis de cor para fazer a pintura toda do desenho, né? Eu uso outros materiais que eu vou mostrar aqui, mas para fazer detalhes ou algum cantinho assim que precisa de uma cor diferente, eu gosto muito desses lápis. Inclusive penso depois em comprar um estojo com mais cores, né? Porque o meu só tem 24, mas ele é muito bom. Eu gosto bastante dele. Voltando um pouco para a arte final, eu gosto muito de usar essas canetas de nanquim. Caneta técnica, né? O pessoal chama. Eu tenho essas da Sakura. Gosto muito delas porque elas são baratas, são fáceis de achar. Você acha na Amazon, até em papelaria local mesmo, você consegue encontrar ela. Eu tenho nas cores sépia
e na cor preta, né? Às vezes eu quero que a arte final fique um pouco mais delicada, assim, misturada com o desenho, eu gosto de usar a sépia. E outras que eu quero que fique mais destacada, eu uso a cor preta. Além das canetas de nanquim, tinha uma época que eu usava muito a caneta bico de pena com o nanquim líquido. Eu até tenho aqui ainda, né, que são essas canetas assim que você tira essa parte aqui, vende separado. Inclusive é bem fácil de achar, e hoje em dia com o Shopee, AliExpress e tudo, é bem fácil de você comprar tipo em grande quantidade isso aqui. Essa aqui eu tenho há muitos anos, eu acho que eu comprei ela em 2015, por aí assim. Porque tem uma época que eu gostava mais. E até gosto, assim, de certa forma, do efeito que ela dá. Mas trabalhar com isso aqui é um pouco chato. Falando a verdade, você tem que ter muito mais cuidado com o nanquim líquido do que com a caneta, né? Pra não borrar. E também tem a questão da tinta ser à prova d'água, né? No meu caso, eu uso muito aquarela pra pintar meus desenhos. E aí o nanquim precisa ser à prova d'água pra dar certo. E aí é por isso que eu não tô usando tanto, porque o nanquim que eu tenho aqui, ele diz que é resistente à água, mas ele não é à prova d'água, eu acho. E aí ele borra um pouco quando eu uso aquarela, termina que eu nem tô usando muito. Que é esse nanquim aqui, dessa marca, Daler Rowney, não sei pronunciar, mas é esse aqui. Eu acho que eu comprei na Amazon. E ele fala aqui do lado que ele é resistente à água. Mas eu fiz alguns testes, ele borrou um pouco, aí eu nem utilizo muito. Utilizo para um desenho em preto e branco, por exemplo, que eu não vou usar a aquarela, e aí tem algumas áreas mais escuras, né, áreas maiores, eu uso com pincel para pintar, e aí eu gosto dele nessa parte. Mas para usar com aquarela eu não gostei muito dele não. Agora, um material que eu gosto de usar para fazer detalhes brancos nos desenhos são dois, na verdade. Eu gosto muito dessa caneta, acho que é Sakura. A marca dela é Sakura Jelly Roll. Ela é uma caneta 05, caneta gel, na cor branca, né? E eu gosto de utilizar ela para fazer detalhes, pontos de luz, linhas brancas, enfim. Depois que o desenho já tá pronto, né? Depois que eu já pintei, já fiz tudo, eu uso essa caneta para fazer alguns pontos de luz. Quando é alguma área maior, aí eu uso o guache. Inclusive esse guache aqui eu já tenho ele há 1 milhão de anos. Eu acho que eu comprei em 2015 também. Deve ter há uns 10 anos. Mas ele tá bom ainda. Ele ativa com água, né? Ele tava até um pouco seco. E eu fui utilizar ele esses dias, mas eu só coloquei um pouco d'água e ele ficou ótimo. E eu uso ele com pincel, no caso, né? Esse aqui para áreas menores, né? Palhinhas, enfim. E quando precisa ser uma área maior, eu utilizo o guache com pincel. Agora vamos para os materiais de colorir, né? Como eu falei, eu não uso mais tanto o lápis de cor para colorir todo o desenho, porque dá um pouco de trabalho, né? Fica aquela textura de lápis de cor, e eu gosto que as cores fiquem o mais uniforme possível na folha, né? Não curto muito quando fica texturizado. Então, tem dois materiais que eu estou utilizando muito. Um deles é a aquarela. Eu tenho esse estojo aqui de 15 cores e tenho 2 tubos dessa marca aqui, que é White Nights. É uma marca russa. Eu vi um artista que eu gosto muito, na época do DeviantArt. Ele usava essas aquarelas e eu comprei para testar e eu gostei delas. Acho elas bem pigmentadas. Essa cor aqui eu utilizo muito, né, para pintar pele de anime. É uma cor que tá até já tá mais gasta, mas eu gosto da qualidade dela. O meu estojo, ele é da marca Van Gogh, Talens, né, linha Van Gogh. Esse estojo aqui com 15 cores. Ele também tem muito tempo que eu comprei, eu acho que eu comprei em 2015 e eu usei bastante, né, assim. Aquarela é uma tinta que rende bastante porque é mais água do que tinta, né. Você acaba não usando muito a tinta e ela rende anos e anos, mesmo você usando bastante. E eu gosto muito dela. Na época que eu comprei era barata, acho que eu comprei por R$ 120, né, assim, era bem mais barato do que hoje. Acho que hoje tá bem mais caro, porque não, o preço das coisas vão mudando. Mas é uma tinta aquarela muito boa. Para iniciante ela é mais que suficiente e tenho gostado muito dela, tenho usado em muitos desenhos. Vou colocar aqui alguns desenhos que eu já fiz com ela. E é o meu material favorito de fazer arte colorida, é a aquarela. Eu faço as cores com aquarela e depois eu venho com lápis de cor só pra fazer alguns detalhes, né? Algum lugar ali que a tinta não pegou direito, enfim. Mas eu gosto bastante.
Esse estojo aqui, eu acho que ele valeu muito a pena. E claro, para usar aquarela, eu também tenho os godês. Os meus são de plástico. Inclusive esse aqui tá uma bagunça, porque eu também usei tinta acrílica nele e acabei estragando um pouco, né? Mas eu uso esse lado aqui pra aquarela, ele tem muitas divisões. É um godê simples, eu acho que eu comprei esse na Amazon e ele é muito bom. O ruim do godê plástico é que ele fica manchado, né? Assim, não fica mais 100% limpo. Aí por isso que muita gente prefere o godê de porcelana, né? Porque tá mais fácil limpar. Mas eu gosto muito dele, consigo misturar aqui as cores. Ele tem servido bem. Realmente o problema é só porque eu usei a acrílica desse lado e aí ela secou e... Enfim, não tem como sair. Até tem, mas dá muito trabalho, né? Não vale a pena. Também tem esse outro godê aqui que eu comprei há pouco tempo. Inclusive, isso aqui acho que é aquarela. E esse eu tô tendo mais cuidado com ele pra usar só aquarela. Eu não uso outras tintas. Outro material também que eu gosto de usar nos meus desenhos coloridos é os marcadores de álcool. Eu tenho duas marcas aqui. O que eu tenho mais é esse, que é o da Shopee, né? O famoso marcador da Shopee. Eu comprei o estojo de 168 cores, são muitas cores e dá pra fazer bastante desenho com ele. Apesar de que a ponta dele é assim, né? É uma ponta dura, não é a ponta pincel. Mas dá pra fazer muita coisa com esses marcadores da Shopee. Eu comprei o estojo de 168 cores e eu percebi que muitas cores são parecidas entre si. Deixa eu ver se eu encontro aqui a cartela que eu fiz com todas as cores, pra vocês verem. Aqui. Eu achei, e olha. Vocês estão vendo que tem muitas cores parecidas aqui, nos verdes, nos azuis. Amarelo, ó. Tem bastante cor bem parecida. Então, assim, se você vai comprar, você pode comprar um estojo com menos cores do que as 168. 168 eu acho que é o maior estojo. Mas se você comprar um estojo com menos cores, você consegue desenhar também de boa, porque você consegue ver que tem muita cor bem parecida, né? Assim, a diferença é bem pequena de uma cor para outra. Então não precisa ser tantas cores. Então eu tenho os marcadores, né? Acho que é Taut, o nome dessa marca, que são os da Shopee, de pintar Bobbie Goods. E também tenho esses Copic, que eu comprei há pouco tempo na Amazon. Só tenho 3, porque, né? A gente sabe que é bastante caro. Mas eu comprei esses 3 porque eu quero começar uma coleção de Copic, né? Eu comprei o preto, o cinza e um bege, né? Um bege bem clarinho, dá pra usar como tom de pele, de anime. E assim, o preço desses 3, mais o refil do preto, foi praticamente o preço do estojo de 168 cores da Shopee. Né? Aí daí você já tira. Mas se for comprando aos poucos, uma hora a gente consegue montar, né, a coleção. E tem a questão do refil. Né? Eu comprei o refil do preto, que é a cor que eu uso mais, e no site diz que dá pra encher em torno de 9 vezes uma caneta com refil que custa R$36. Né? Então, assim, de certa forma, depois que você adquire as canetas, o custo-benefício fica melhor. O difícil é adquirir. Mas comprando aos poucos, né, e selecionando bem as cores, eu acho que dá pra conseguir. Porque a qualidade deles realmente é bem melhor do que esse aqui da Shopee, né? Lógico, a diferença de preço é absurda, né? Mas se você tá pensando em comprar marcadores, não precisa necessariamente ser Copic, porque é uma marca cara realmente. Mas é interessante que eles sejam ponta pincel, né? Essa ponta aqui molinha. Porque pra pintar é bem melhor com a ponta pincel do que com a ponta desse daqui, né? Que é mais dura. Ah, eu esqueci também de mostrar os pincéis que eu uso com aquarela. Os que eu uso mais são esses aqui. Esse aqui foi... não foi um kit. Eu comprei eles avulsos, mas eu comprei eles ao mesmo tempo. Mas eles são bem bons, bem macios pra aquarela. Esse aqui tá um pouco duro porque eu usei nanquim. Eu acho que eu esqueci de lavar. Mas esse aqui, ele veio no estojo de aquarela. Ele é Van Gogh. Muito bom também. Eu usei só ele durante muitos anos, né? Aí depois eu comprei esses outros maiores. Esse aqui também, geralmente quando eu quero umedecer o papel antes de pintar, eu uso ele porque ele é maior, né? Pra pintar áreas grandes também ele é muito bom. E tem esse daqui fininho que eu uso pra fazer detalhes, né? Nos meus desenhos. Por exemplo, quando eu uso o washi branco, eu uso ele aqui pra fazer os detalhes. E tem outro material que eu venho utilizando, apesar de ser um material assim que eu acho um pouco complicado de utilizar, é a tinta a óleo, embora eu não utilize com muita frequência. Eu comprei esses tubos da Acrylex, geralmente eu utilizo com telas, né? Na pintura de telas. Eu tenho um bloco de papel canson,
específico para óleo e acrílica, mas eu ainda não usei ele. Eu tenho usado mais com tela para fazer quadro. Mas tinta a óleo é complicada, porque, né, apesar de eu usar solventes naturais, não é nem solvente, eu uso óleo de linhaça para limpar os pincéis, enfim. Mas é um pouco chato, porque demora a secar, tem um cheirinho desagradável, né? O óleo de linhaça tem um cheiro enjoado, eu particularmente não gosto. E, assim, é um material que eu não uso muito, gosto de usar, mas confesso que tenho um pouco de preguiça por conta dessas questões, né? Mas eu gostei bastante dessas tintas, comprei na papelaria aqui da cidade mesmo. E elas são ótimas para quem quer iniciar a pintura a óleo. Eu gosto muito mais da tinta a óleo do que a acrílica, porque como ela demora mais a secar, né, eu consigo passar mais tempo ali pintando, né? Inclusive essa bagunça aqui é da pintura que eu tô fazendo. Tô fazendo não, porque eu parei alguns meses para cuidar de outras coisas, até prendeu aqui. Mas eu vou voltar a pintar esses dias. E aqui eu tenho um paninho, né, para limpar o pincel. Deixei esse papel também para testar as cores. E aí eu uso essas espátulas de plástico. Eu comprei num kit. Eu gosto muito delas para misturar as tintas, né? Porque antes eu misturava com o pincel, só que o pincel ficava cheio de tinta. E aí acabava desperdiçando, né? Não curtia muito. Os pincéis que eu uso para tintar óleo são esses aqui. São pincéis comuns de papelaria. Eu só escolhi eles com as cerdas, assim, um pouco macias, mas não muito, porque se for muito macia, como o pincel de aquarela, para tintar óleo não serve, né? Porque ela é mais viscosa. E com o Godet, eu utilizo o bom e velho prato. Porque Godet de plástico para tintar óleo, nem pensar, vai dar muita dor de cabeça para limpar. E no prato, né, como ele é feito de cerâmica, eu consigo raspar a tinta depois que ela tá seca e é bem mais simples de limpar. E se você for comprar um Godet de vidro ou de cerâmica, é muito caro, né? Assim, é mais de 100 reais geralmente. Mas esse prato foi 12 reais, né? Então, assim, serve do mesmo jeito, só que mais barato. E por fim, vou mostrar a vocês os papéis que eu uso para desenho. De algum tempo pra cá, assim, muitos anos pra cá, eu nunca mais utilizei papel sulfite normal para desenhar, porque o pessoal fala que depois de um tempo os desenhos vão ficando mais feios, né? O papel não é feito para durar muito tempo, o papel normal, né? O Chamex, enfim. E aí eu deixei de desenhar em papel normal, porque eu gosto de guardar meus desenhos e eu quero que eles durem o mais tempo possível. Então, eu sempre uso papel Canson. É o papel que eu acho com mais facilidade, tanto aqui na minha cidade como na internet. Na Amazon você encontra todas as variedades de papel Canson, praticamente. Eu uso muito o Bristol, é um papel que eu gostei bastante, comprei há pouco tempo. Mas o Bristol é muito bom para usar em desenhos a lápis, com nanquim, né? Coisa que não vai precisar de água. Por exemplo, aquarela aqui não, nem pensar, né? Não dá certo. Mas ele é um papel muito liso. Ele fica praticamente sem textura. O desenho, e eu gosto desse acabamento, né? Com menos textura. É um papel que eu estou usando bastante nos meus desenhos e tenho gostado dele. Vou botar aqui um desenho que eu fiz utilizando minhas canetas Copic. Até foi um desenho que eu fiz para aquela premiação, né? O Copic e a marca faz todo ano, né? Mas infelizmente não fiquei entre os finalistas. Mas foi um desenho que eu fiz usando esse papel aqui e achei que o acabamento ficou perfeito. Tinha gente que perguntava se era realmente arte tradicional, porque ficou muito definido os traços, né? E aí acho que foi também graças a esse papel, porque ele não tem textura praticamente, é um papel bem liso. E eu gosto bastante dele. Não é muito caro e a qualidade dele é ótima. Já para aquarela, né, eu utilizo esse papel aqui, que é o papel para aquarela da Canson, né, 300 gramas, ele aguenta mais água. Só que sempre que eu vou pintar, eu prendo ele com fita crepe, né, nas bordas, para ele não amassar, né, com a água. É um papel bom, gosto bastante dele. Tenho esse bloco e tenho outro ali. E é o papel que eu utilizo quando eu vou usar aquarela. Sempre esse daqui. Eu tenho também esse bloquinho, tamanho A5, quando eu quero fazer um desenho mais simples. Aqui não tem nenhum, né? Geralmente eu coloco na pasta os desenhos, mas é um bloquinho também muito bom. Muito parecido com esse outro,
que eu acabei de mostrar. E é quando eu quero fazer um desenho rápido, pequenininho, assim, simples, eu gosto muito dele. E também tem o meu sketchbook. Esse sketchbook foi eu que fiz, né? Eu costurei aqui do lado. Eu tinha um bloco, acho que 2 blocos de papel canson, acho que é desenho 200. Vou botar uma foto dele aqui. Eu tinha esses blocos sobrando, que eu nunca usava pra nada. E aí eu pensei, por que eu não faço um sketchbook, né? Pelo menos vou usar pra alguma coisa. E aí quando eu quero fazer algum desenho assim mais rápido, né? Tem esse que eu fiz com aquarela. Às vezes eu uso pra rascunho, eu vou fazer um desenho grande, né? Eu faço primeiro um rascunho aqui, o thumbnail, pra ver como vai ficar. Mas assim, eu gosto dele pra testar também alguns materiais. Aqui foi quando eu comprei as canetas, né? Os marcadores Stout. Eu fiz esse desenho pra testar. E faz tudo, né? Enfim. Isso aqui foi um curso que eu tava fazendo sobre manter a fluidez, né? No traço. E aí tem esse personagem meu aqui, que é de um mangá que eu pretendo um dia fazer. E esses são os desenhos de caneta que eu mostrei aqui no começo do vídeo. Geralmente é assim, quando eu quero fazer um desenho mais sem compromisso, eu venho pro sketchbook. Ele é bem prático, consigo levar a qualquer lugar. E também tem a questão de que fui eu que fiz, né? Gosto de falar, o pessoal pergunta onde eu comprei, aí eu digo que fui eu que fiz. Então é isso. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se tiver alguma dúvida sobre qualquer um dos materiais, deixa aí nos comentários que eu respondo assim que puder, viu? Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo.